Olá, esse é o Lendo Entre Linhas, um canal dedicado à leitura, interpretação, comentários e análises de todos os tipos de livros. Eu sou Andresa, a sua narradora. Seja bem-vindo, se acomoda, fica à vontade. Vamos desfrutar juntos de uma boa leitura? Livro 2, O Fio de Ouro. Capítulo 1. 5 anos depois. Mesmo para o ano de 1780, o Banco Tellson em Temple Bar era um lugar antiga, muito pequeno, muito escuro, muito feio e desconfortável. Era antiquado também na atitude moral, pois os seus sócios se orgulhavam da exiguidade, da escuridão, da feiura e do desconforto. Jactavam-se até da sua iminência e superioridade em todos esses particulares, aurindo inspiração na certeza de que seriam menos respeitáveis se tivessem algum conforto. E não se tratava de uma convicção passiva, mas de uma arma que eles brandiam em face de concorrentes mais bem instalados. O Tellson, diziam, não precisava de espaço. O Tellson não queria mais luz ou belezas. Noakes e companhia, talvez. Snooks Brothers, talvez. Mas não o Tellson, graças a Deus. Qualquer desses negócios teria deserdado o filho se este se atrevesse a sugerir a reconstrução da sede. Nesse ponto, a casa ia de par com o reino, que muitas vezes havia deserdado seus filhos por propostas de reformas em leis e costumes, tido há muito por obsoletos, mas que por isso mesmo dobravam de respeitabilidade. Aconteceu então que o Tellson se tornou o triunfo supremo da falta de comodidade. Era abrir a porta que primava pela obstinação e que não só emperrava, como fazia estranhos ruídos de garganta, e o incauto degringolava a escada abaixo. Havia 2 degraus internos. E ia recobrar os sentidos num miserando escritório de proporções ridículas, guarnecido de 2 balcões. Por detrás deles, os funcionários mais velhos do mundo pegavam os cheques com mãos tão trêmulas que era como se um vento soprasse. Iam conferir a assinatura à luz da mais embaciada das janelas possíveis, pois recebia incessantes banhos de lama de Fleet Street. Isso para não falar das barras de ferro e da sombra espessa de Temple Bar. Se a natureza dos seus negócios exigisse ver a casa, isto é, algum dos responsáveis pelo banco, o incauto era conduzido a uma espécie de calabouço ao fundo, onde tinha tempo para um minucioso exame de consciência antes que a casa chegasse de mãos nos bolsos, e uma expressão praticamente indecifrável naquela desoladora penumbra. O dinheiro do incauto saía ou entrava, mas as gavetas eram as mesmas, de madeira carcomida, e impalpáveis fragmentos delas introduziam-se nariz acima ou garganta abaixo, cada vez que se abriam ou fechavam. As cédulas do Tellson cheiravam a mofo como se estivessem à beira da decomposição final, prestes a se tornarem trapos outra vez. A prataria que os clientes confiavam à guarda do banco era depositada entre as cloacas da vizinhança, cujos eflúvios malsãos logo tisnavam seu brilho. Os contratos eram arquivados em antigas copas e cozinhas improvisadas em caixas fortes. Ali eles desorravam toda a gordura dos seus pergaminhos no ar confinado do banco. As caixas mais leves com papéis de família iam para o andar de cima, digno dos Barmácidas, pois tinha sempre uma grande mesa de jantar em que jamais um jantar foi servido, e onde, mesmo neste ano da graça de 1780, as primeiras cartas que alguém recebera de seu amor ou de seus netos escapavam por pouco de serem espiadas através das janelas pelas sinistras cabeças de olhos abertos expostas em Temple Bar, com uma brutalidade insana e uma ferocidade comparável às dos abissínios e às antes. Na verdade, naquele tempo, as execuções capitais estavam muito em voga em toda a espécie de ofício ou profissão, tanto no Tellson como alhures. A morte é o remédio que a natureza tem para todos os males. Por que não para a lei? Em consequência, o falsário era executado. O emitente de um cheque sem fundos também. O violador da correspondência alheia, idem.
o ladrão de 40 shillings e 6 pence, o eguariço que fugia com o cavalo que lhe haviam confiado à porta do estabelecimento, o fabricante de um shilling falso. Todos. Em suma, os culpados por 3/4 de todas as ilegalidades e felônias cometidas na gama do crime. Não que isso surtisse qualquer efeito preventivo. Talvez deva ser dito, a bem da verdade, que o efeito era contraproducente, mas o método tinha a vantagem, pelo menos no que diz respeito a este mundo, de resolver cada caso em pauta sem deixar rabos nem rebarbas. Definitivamente. O Banco Tellson, como muitas outras firmas mais importantes da sua época, tirara tantas vidas que, se as cabeças decepadas sob sua responsabilidade tivessem sido alinhadas em Temple Bar ao invés de levadas embora discretamente, é possível que tivessem interceptado de maneira significativa a pouca luz que o resto do chão recebia. Apertados entre uma profusão de armários e baús no Tellson, os homens mais velhos do mundo conduziam praticamente no escuro os negócios da casa com perfeita gravidade. Quando um moço era admitido na matriz de Londres, escondiam-no em qualquer escaninho até que ficasse velho. Era posto onde não houvesse claridade, como um queijo, até que adquirisse o sabor de um verdadeiro Tellson e estivesse coberto de mofo azul como um cheddar. Só então permitiam que fosse visto, de nariz enfiado nos mais imensos livros, a enriquecer com suas polainas e calções o poderoso estilo do estabelecimento. Do lado de fora do Tellson, jamais no interior da casa, a menos que o chamassem, ficava um funcionário especial que cumulava as funções de porteiro e estafeta e funcionava como tabuleta viva do banco. Jamais se ausentava do posto durante o expediente, a não ser em missão e, nesse caso, era substituído pelo filho, um atroz rapazelho de 12 anos, imagem escarrada do pai. A clientela aceitava que o Tellson, sem descer sua dignidade, tolerasse a figura de um porteiro emissário. Na casa sempre convivera com um preposto dessa função. Os afazeres da vida haviam levado o presente titular ao desempenho delas. Tinha por sobrenome Cruncher. Na adolescência, quando renunciara pela boca do padrinho às pompas de Satanás na igreja paroquial de Houndsditch, batizaram-no como Jerry. Cenário. Estamos em casa do Sr. Cruncher, em Hangensworth Alley, Whitefriars. Tempo: 7:30 da manhã de um dia ventoso do mês de março, Anno Domini 1780. O Sr. Cruncher refere-se ao ano de Nosso Senhor como Anna Dominos, imaginando talvez que a era cristã data da invenção daquele jogo popular, a que a sua inventora emprestou o próprio nome. A morada do Sr. Cruncher não ficava numa boa vizinhança e constava de 2 cômodos, se é que o armário embutido com porta de vidro pode ser contado como um. Eram bem cuidados, no entanto. Malgrado a hora matinal, a ventania e o mês de março, o quarto onde ele estava deitado já fora varrido e arrumado de ponta a ponta. E entre a louça do café e o tempo da desconjuntada mesa, fora estendida uma alvíssima toalha branca. O Sr. Cruncher descansava debaixo de uma colcha de retalhos, como se fora Arlequim em sua casa. Dormira primeiro profundamente, depois, aos poucos, pôs-se a dar voltas na cama até que surgiu à superfície com o cabelo tão espetado que as cobertas corriam risco de ficar em tiras. E ao vir à tona, exclamou em tom de cólera: "Macacos me mordam se ela não está outra vez a fazer das suas!" Uma senhora composta de ar atarefado, até então de joelhos a um canto, levantou-se tão vivamente e com tamanho susto que não deixava dúvida sobre a identidade da pessoa em questão. "Ah, você insiste, não é?" disse Cruncher, estendendo o braço para pescar uma bota debaixo da cama. Depois de saudar a manhã com essa segunda objurgatória, atirou a bota na mulher à guisa de terceira. Era uma bota enlameada, fato que introduz neste relato uma circunstância estranha da economia doméstica do Sr. Cruncher. Embora regressasse do banco com botas limpas, encontrava-as de manhã cobertas de barro.
Que diabo! Disse variando de apóstrofe depois de errar o alvo. Que diabo está acontecendo aqui, sua bruxa? Fazia minhas orações, só isso. Suas orações? Boa bisca. Que significa isso de bater o joelho no chão para rezar contra mim? Eu não rezava contra você. Rezava por você. Não rezava. E se rezava, não vou permitir que o faça outra vez. Venha cá, pequeno Jerry, e veja sua mãe, esta excelente mulher, dizendo uma prece contra a prosperidade do seu pai. Você tem uma santa mãe, meu menino, religiosa como as que mais o são, que se lança por terra ao menor pretexto para pedir que o pão de seu filho único lhe seja tirado da boca. O jovem Cruncher, de camisola, levou a história a mal e, voltando-se para a mãe, berrou em protesto com toda a força dos seus pulmões. E por que imagina sua fêmea pretensiosa? Disse o Sr. Cruncher, sem se dar conta da sua falta de consistência. Que suas orações tenham algum merecimento. Que valor lhes dá, hein? Só o da sinceridade, Jerry. Não tem outro. Não tem? Pois então não valem nada, minha filha. De qualquer modo, não quero suas rezas. É coisa que não posso permitir-me. E não vou ficar azarado por sua culpa. Se precisa lançar-se de joelhos por dar cara àquela palha, que seja a favor de seu marido e de seu filho e não contra. Se eu não tivesse uma esposa desnaturada e esse pobre fedelho, uma mãe desnaturada, poderia ter ganhado algum dinheiro na semana passada em vez de ser contra-rezado, contra-emboscado e, devotamente, contra-minado até o desastre final. Macacos me mordam. O Sr. Cruncher queixava-se e vestia-se ao mesmo tempo. Se, por sua causa, por causa dessas suas malditas rezas e, mais uma coisa ou outra, não andei a semana passada com o azar de todos os diabos, do pior que possa cair sobre a cabeça de um comerciante honesto. Menino Jerry, vista-se, meu filho, e enquanto limpa essas botas, fique de olho em sua mãe. Se ela ameaçar cair de joelhos, você grita. Porque repito. E aqui dirigiu-se de novo à mulher. Não quero mais saber disso. Já não me aguento em pé. Balanço como uma velha sege desconjuntada. Morro de sono como se tivesse tomado láudano e as pernas me doem tanto que, não fosse por elas, eu já não saberia se sou eu mesmo ou outro. Nem por isso tenho mais dinheiro no bolso. Desconfio, mulher, que você esteve nessa reza da manhã à noite para impedir que eu melhorasse de sorte. Feiticeira! O que me diz agora, hein? Resmungando outras frases como: "E se diz religiosa, endiabrada. Ela que se põe contra os interesses do marido e do filho." E, soltando faíscas de sarcasmo da pedra em movimento da sua indignação, o Sr. Cruncher se pôs a limpar as botas e a contemplar seus preparativos para mais um dia no escritório. Enquanto isso, o filho, cuja cabeça era também de porco-espinho, mas com cerdas menos duras, e que tinha os olhos muito juntos um do outro, como os do pai, manteve a mãe sob observação. De tempos em tempos, saltava do nicho que lhe servia de cama e onde fazia sua toalete, gritando: "Papai, mamãe vai se lançar por terra! Acuda!" E voltando para seu canto depois desse falso alerta, com um esgar de riso na cara, coisa que muito perturbava a pobre senhora. O humor do Sr. Cruncher não parecia melhor ao abancar-se à mesa do café. Reclamou com animosidade especial quando a mulher rendeu graças. "Vai começar com a bruxaria, Ager Waiter?" A Sra. Cruncher explicou que apenas rendia graças pela comida. "Pois não faça," disse o Sr. Cruncher, olhando em volta como se temesse ver desaparecer o pão sob o efeito das encantações da mulher. "Fique muda! Não quero que a minha comida suma da mesa por artes do demo." De olhos vermelhos e ar sombrio, como homem que tivesse passado a noite em claro numa festa insossa, Jerry Cruncher engoliu mais que comeu o seu de jejum,
rosnando como qualquer quadrúpede estabulado. Antes das 9 horas, alisou-o pelo arrepiado e apresentando externamente uma aparência tão respeitável e profissional quanto era possível a um homem de seu natural explosivo, saiu para as obrigações do dia. A despeito da sua favorita designação de si mesmo como comerciante honesto, a ocupação que tinha no banco não poderia ser chamada de comércio. Seu material consistia em um tamborete de madeira feito de uma velha cadeira serrada pelo meio, tamborete que era levado à cabeça todo dia até debaixo da janela do banco mais próxima de Temple Bar pelo jovem Jerry. Com o tamborete e um pouco de palha tirada de qualquer viatura de passagem para defender os pés do porteiro do frio e da umidade, estava completo o seu cotidiano. Naquele posto, o Sr. Cruncher, então, era conhecido em Fleet Street e no Temple como a própria barreira, e quase tão rebarbativo quanto ela. Instalado no posto, um quarto de hora antes das 9, em tempo para saudar, levando a mão ao tricórnio, os homens mais velhos do mundo à medida que entravam no banco, Jerry tinha a seu lado nessa ventosa manhã de março o filho pequeno. A não ser quando este fazia incursões no Temple para infligir violentas correções físicas e mentais em meninos de passagem, pequenos o bastante para que ele pudesse fazê-lo com impunidade. Pai e filho extremamente parecidos um com o outro, contemplavam em silêncio o tráfego matinal de Fleet Street, com as cabeças tão juntas como seus 2 pares de olhos. Lembravam 2 símios e a semelhança era reforçada pelo fato de que Jerry pai mascava e cuspia palha, enquanto Jerry filho o observava com atenção, como a tudo mais que podia ser visto na rua. Logo um dos mensageiros internos do Telson apareceu na porta e disse: "Chamam o porteiro." "Urra, papai!" exclamou o menino. "Está começando cedo." Tendo encorajado assim seu genitor, o garoto sentou-se no tamborete e pôs-se a considerar com interesse a palha que o pai estivera mastigando. "A mesma ferrugem de sempre", resmungou. "Onde meu pai arranja toda essa ferrugem nos dedos? Aqui é que não é." Notas. Nota 11. Os Barmácidas ou Barmécidas, Barmáquidas, eram uma família de vizires e escribas dos califas abássidas da Pérsia. Seu fastígio durou 17 anos. Tinham magníficos palácios às margens do Tigre. Distinguiram-se pelo mecenato esclarecido e pela liberdade religiosa e filosófica. Nota 12. Na Inglaterra do século XVIII, como no Brasil no século XIX e do Codex francês, vendia-se láudano livremente nas farmácias. O elixir paregórico, também à base de ópio, com ácido benzoico, cânfora e outros ingredientes, era sedativo intestinal por excelência. Nota 13. O Temple é um distrito fechado, com entrada por Fleet Street, reservado principalmente aos membros dos tribunais que ali se encontram, Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn e Gray's Inn. Consta de uma série de edifícios em tijolo vermelho, que ocupam o sítio de um antigo domínio dos Cavaleiros Templários, cujos túmulos se podem ver em Temple Church, igreja normanda com um acréscimo do século XIII. Sua barreira, Bar, hoje demolida, era o mais recente dos portões da City. Ali se exibiam para escarmento do povo as cabeças dos condenados à morte. Segundo a tradição, o vento derrubou as 2 últimas em 1772, 8 anos antes dos acontecimentos neste relato. Todas as notas são do tradutor. Capítulo 2. Um espetáculo. "Você conhece bem o Old Bailey, não é?" disse ao porteiro um dos mais velhos funcionários do banco. "Sim", concedeu Jerry com alguma obstinação. "Conheço muito bem o Old Bailey." "Bom. E conhece o Sr. Lorry?" "Ainda melhor do que conheço o Old Bailey." "Muito melhor. Nenhum homem de bem como eu gosta de conhecer intimamente o Old Bailey." Concluiu como se já tivesse sido uma relutante testemunha naquele tribunal. "Muito bem.
Descubra a porta por onde entram aqueles que vão depor e mostre ao porteiro esse bilhete para o Sr. Lorry. Ele o deixará entrar. No recinto do tribunal, senhor? No recinto. Os olhos do Sr. Cruncher pareceram ficar ainda mais juntos, como se perguntassem um ao outro: o que acha disso? Devo esperar por alguma resposta no recinto, senhor? Perguntou como resultado dessa conferência. Eu explico. O porteiro levará o papel ao Sr. Lorry e você lhe fará um sinal para que ele fique sabendo onde você está. Depois o que tem a fazer é apenas aguardar até que ele precise de você. É tudo, senhor. É preciso que ele tenha um mensageiro à mão. Isso aqui é apenas para dizer a ele que você está lá. E o velho funcionário dobrou cuidadosamente o bilhete e depois sobrescritou-o. O Sr. Cruncher observou-o em silêncio até que o homem chegou ao mata-borrão. Então disse: quero crer que estejam julgando falsários esta manhã? Traição. Então, é esquartejamento, disse Jerry. Uma barbaridade. É a lei, observou o velho funcionário, olhando-o com espanto por cima das lentes. É duro rasgar um homem em 4, acho eu, seja lei ou não seja. Já é cruel matar, mas matar e esquartejar, senhor? Nada disso, respondeu o funcionário. Fale bem da lei. Cuide de sua voz e dos seus pulmões, meu amigo, e deixe a lei que ela cuida de si. É o conselho que lhe dou. É a umidade, senhor, que me ataca o peito e a garganta, disse Jerry. O senhor que julgue se a minha profissão não é de levar muita umidade. Bem, disse o velho funcionário. Todos nós temos os nossos meios de ganhar a vida. A uns toca o ar seco, a outros tem de tocar o úmido. Aqui está o bilhete. Vá. Jerry apanhou o papel, observando com os seus botões com menos deferência do que era obrigado a mostrar externamente. Você também, meu velho, não é dos mais robustos. Depois saudou, disse ao filho de passagem aonde ia e seguiu seu caminho. Naquele tempo, os enforcamentos eram feitos em Tyburn, de modo que a rua de Newgate ainda não adquirira a infame notoriedade que teria depois. Mas a prisão era um lugar abominável em que se praticava toda a espécie de deboche e vilania. Ali se engendravam horríveis doenças que iam para o tribunal com os presos e que algumas vezes pulavam do banco do acusado para a cadeira do próprio juiz, puxando-o pela perna estrado abaixo. Mais de uma vez aconteceu que o magistrado, já de carapuça preta para proferir a sentença capital, proferisse ao mesmo tempo a sua, e até que morresse antes dele. Além disso, o Old Bailey era famoso como uma espécie de pátio de abrigo dos mais mortíferos, do qual pálidos viajores embarcavam continuamente, em carroças ou coches, para uma violenta travessia em direção ao outro mundo, através de umas boas 2,5 milhas de ruas e estradas, sem causar a menor comoção pública. Poucos eram os cidadãos a que aquilo afetava, se é que afetava algum. Tal é a força do costume, e daí a necessidade de que seja desde o início um bom costume. O Old Bailey tinha fama, ou infâmia, também por causa do Pelourinho, velha e sábia instituição que infligia castigo de que ninguém seria capaz de avaliar o alcance. Ou por causa do poste dos condenados a chibata, outra venerável instituição que despertava no espectador a sua humanidade, a par de um santo temor. Ou por causa de um outro exemplo da sabedoria ancestral, um ativo comércio de assassinos pagos, responsável pelos mais horrendos crimes mercenários que se podem perpetrar neste mundo. Em suma, naquele tempo o Old Bailey era uma ilustração cabal do preceito: tudo que existe é bom. Aforismo de que seria tão definitivo quanto ocioso se não implicasse o incômodo corolário de que nada do que foi mal.
abrindo caminho pela multidão variegada e ignóbil, com a desenvoltura de um homem acostumado a fazê-lo sem atrair atenção desnecessária. O mensageiro atravessou rapidamente o distrito e chegou à entrada que procurava, passando a carta que trazia por uma abertura feita na porta para isso. Por que as pessoas pagavam na época pelo privilégio de ver o espetáculo da justiça, como pagavam para ver o da insânia em Bedlam? Só que o primeiro divertimento era muito mais caro que esse outro. Todas as portas do tribunal eram fechadas e bem guardadas, salvo, curiosamente, as entradas sociais pelas quais os criminosos eram admitidos e que ficavam sempre abertas de par em par. Depois de alguma espera e hesitação, a porta se entreabriu como que de má vontade e permitiu ao Sr. Jerry Cruncher esgueirar-se para o interior do tribunal. — O que estão julgando? Perguntou em voz baixa ao vizinho mais próximo. — Nada, por enquanto. — O que é que vão julgar? — Um caso de alta traição. — É esquartejamento, pois não? — Ah, respondeu o outro com delícia. — Ele será arrastado até o lugar da execução e içado até a forca, mas só pela metade. Depois descem-no para abrir-lhe a barriga de alto a baixo. Suas entranhas lhe são tiradas e queimadas à sua vista. Depois a cabeça é cortada e, por fim, o corpo em 4 grandes nacos. É a lei. Se ele for julgado culpado, naturalmente, disse Jerry como condição. Oh, não se preocupe, ele será declarado culpado, disse o outro. Nesse momento, a atenção do Sr. Cruncher foi distraída pelo porteiro que já se aproximava do Sr. Lorry com o bilhete na mão. Lorry estava sentado a uma mesa em meio aos senhores de perucas, não longe do cavalheiro de peruca que servia de advogado de defesa, e tinha um grande maço de papéis à frente, e quase em face de outro personagem de peruca que tinha as mãos nos bolsos, e cuja atenção, sempre que o Sr. Cruncher olhava para ele, parecia concentrada no teto do tribunal. Depois de tossir 2 ou 3 vezes, de esfregar o queixo e abanar a mão, Jerry conseguiu atrair a atenção do Sr. Lorry, que se ergueu para vê-lo melhor. Fez-lhe um pequeno sinal de cabeça e sentou-se outra vez. — O que tem ele a ver com o processo? Perguntou o homem com quem Jerry tinha trocado algumas palavras. — Macacos me mordam se eu sei, disse Jerry. — E o senhor mesmo, o que tem a ver com a história? — O diabo me carregue se souber isso também. O diálogo foi interrompido pela entrada do juiz e pela comoção que isso provocou na sala. Logo, o banco dos acusados tornou-se o centro da curiosidade geral. 2 guardas que tinham estado ali de pé até aquele momento saíram e logo voltaram trazendo o prisioneiro. Todos os presentes, exceto o alto personagem de peruca branca que contemplava o teto, olharam para ele. A respiração de todas aquelas pessoas dirigiu-se para ele, como um mar ou uma lufada de vento ou um incêndio. Cabeças apontaram por detrás de colunas ou avançaram dos cantos da sala com a mesma expressão ávida para poderem vê-lo melhor. Os espectadores das últimas fileiras puseram-se de pé para não perderem um só fio de cabelo da cabeça dele. Os que não tinham lugar e apinhavam-se ao fundo apoiavam as mãos nos ombros dos que estavam mais à frente, na ânsia de vislumbrarem o acusado como fosse. Punham-se na ponta dos pés, subiam no peitoril das janelas, içavam-se precariamente às saliências mais inadequadas para não perderem uma só polegada do réu. Desses últimos, Jerry era talvez o mais conspícuo. Com seus cabelos de arame, era como que um animado fragmento do muro eriçado de Newgate. Seu hálito, que cheirava a cerveja tomada em trânsito, misturava-se aos outros hálitos de cerveja, de gin, de chá, de café, e do que mais se queira, que rolavam em direção ao réu e se quebravam contra as grandes vidraças, que, para além dele, fechavam o recinto numa névoa impura. O objeto de todo esse interesse e clamor era um moço de seus 25 anos,
bem parecido e forte, de olhos escuros e pele queimada de sol. Vestia-se como um cavalheiro, em preto ou cinza carvão. Seus cabelos compridos e negros eram presos à nuca por uma fita, mais por comodidade que por ornamento. Como qualquer emoção interior passa através de tudo que cubra o corpo, assim a sua palidez se fazia visível, malgrado o trigueiro da cor. A alma era mais forte que o sol. Parecia senhor de si, mantendo-se de pé e direito, depois de se haver inclinado para saudar o juiz. O interesse que ele inspirava ao público, que o olhava estatelado e afante, não era dos que dignificam a humanidade. Tivesse ele uma possibilidade de receber sentença mais branda, ou de ser poupado a qualquer dos selvagens detalhes da lei, e perderia grande parte do fascínio que agora exercia. O espetáculo residia na forma pela qual ia ser despedaçado, a sensação na maneira de chacinar e despedaçar uma criatura imortal. Fosse qual fosse o verniz com que os espectadores, cada um segundo a sua condição e os seus poderes de enganar a si mesmo, mascaravam a própria razão de estarem presentes, o interesse era no fundo um só, o instinto bestial do ogre. Silêncio! Charles Darnay declarou-se ontem inocente da acusação que lhe foi feita. E aqui toda uma charopada legalista. Por traição contra a augusta pessoa de nosso ilustre, sereníssimo, excelente, etc., etc., monarca ou rei. Por haver em diversas oportunidades e por inúmeros meios e modos dado assistência a Luís, rei de França, em suas guerras contra o mesmo ilustre, sereníssimo, etc., etc., por haver em diversas viagens entre os domínios do dito príncipe ilustre, sereníssimo, etc., etc., e os do francês Luís, revelado traiçoeiramente, perversamente, e outros advérbios de modo, ao dito rei Luís de França, que forças o nosso ilustre, sereníssimo e excelente, etc., etc., preparava-se para enviar ao Canadá e à América do Norte. Jerry, cujos cabelos de ouriço caixeiro ficavam cada vez mais em riste sob a provocação da terminologia jurídica, acabou por compreender com alegria que era de fato o indigitado Charles Darnay, quem estava a ser julgado à sua vista. Que os membros do júri prestavam juramento e que o promotor-geral estava a ponto de proferir seu requisitório. O acusado, que já se achava mentalmente condenado, enforcado, decapitado e esquartejado por todos e cada um dos presentes, e sabia muito bem disso, permanecia firme e digno, sem qualquer atitude afetada ou teatral. Mantinha-se calado e atento, acompanhando os preliminares com um grave interesse. Tão composto no seu banco, com as mãos em repouso sobre a guarda de madeira à sua frente, que não deslocara uma única folha das ervas com que estava coberta. Com efeito, a sala de audiências estava juncada de ervas e fora aspergida com vinagre por precaução contra as temidas emanações de febre dos cárceres. Acima da cabeça do acusado havia um espelho destinado a dirigir a luz para ele. Centenas de miseráveis e de infelizes se tinham mirado nele antes de passar para sempre da sua superfície e da superfície da terra. Se o espelho pudesse devolver os seus reflexos, como se diz que um dia o mar devolverá os afogados, aquele lugar de horrores seria o mais mal-assombrado do mundo. Talvez algum fugidio pensamento sobre a ignomínia e desgraça que ali se teriam refletido passasse pela mente do prisioneiro. O fato é que, tendo mudado de posição, percebeu que um raio de luz lhe feria o rosto. Ergueu os olhos, viu o espelho e uma onda de rubor o tomou, e com um gesto brusco da mão direita afastou de um golpe as ervas medicinais. Aconteceu que com esse gesto ele voltou o rosto para um lado do tribunal que lhe ficava à esquerda. No nível dos seus olhos, no canto reservado à cadeira do juiz, havia duas pessoas sobre as quais o seu olhar pousou de imediato. Tão de imediato e com tal efeito sobre o seu aspecto, que todos os olhos até então fixos nele voltaram-se para elas.
Os espectadores viram uma donzela de pouco mais de 20 anos e um ancião, evidentemente seu pai, homem de grande presença, dada a absoluta brancura das cãs que lhe nimbavam a cabeça e uma intensidade indescritível de expressão, não ativa, mas meditativa e concentrada. Quando se revestia dela, como naquele momento, parecia muito velho. Mas quando ela se alterava e desaparecia como agora por um instante ao falar com a filha, tornava-se quase formoso e como que na força da idade. A filha sentada ao seu lado tinha uma das mãos passadas por baixo do braço dele e a outra por cima de modo a cingi-lo no horror que lhe inspirava a cena, na piedade que sentia pelo réu. A fronte expressiva mostrava muito bem o crescendo de terror e compaixão que a tomava, preocupada unicamente com o perigo que o acusado corria. Esses sentimentos eram de tal forma visíveis, exibiam-se com tamanha naturalidade e vigor que observadores que antes não tinham pena do moço deixaram-se comover por ela. E um murmúrio correu à sala. Quem seriam? Jerry, o mensageiro, que tirava suas próprias conclusões a seu modo e que, absorto, chupava a ferrugem que lhe manchava os dedos, esticou o pescoço para ouvir o que se dizia. A multidão que o cercava fizera circular a pergunta de boca em boca até uma oficial, e a resposta viera de volta pelo mesmo caminho. Eram testemunhas. De que lado? Contra. Contra quem? O réu. O juiz, cujo olhar tinha ido na direção geral, desviou os olhos, recostou-se na cadeira e fitou fixamente o homem cuja vida tinha em suas mãos. Então o procurador-geral levantou-se para atar a corda, afiar a acha e bater os pregos do cadafalso. Capítulo 3. Desapontamento. O senhor procurador-geral tinha a dizer aos senhores membros do júri que o prisioneiro ora no tribunal, embora em verde em anos, era useiro e vezeiro nas malvadas práticas que o tornavam passível de pena de morte. A sua correspondência com o inimigo público não era correspondência de hoje ou de ontem, nem mesmo do ano anterior ou do precedente. Tinha provas de que o prisioneiro, por muito mais tempo do que isso, estivera no hábito de passar com frequência da França à Inglaterra e da Inglaterra à França para negócios secretos dos quais não fora capaz de dar conta satisfatória. Se prosperar fosse da natureza dos negócios suspeitos, coisa que felizmente não acontece, a perversidade intrínseca e culposa dessas transações teria permanecido escondida. A providência, todavia, inspirara o coração de um homem sem medo e sem mancha a ideia de investigar a natureza dos projetos do prisioneiro. Tomado de horror ao descobri-la, deu parte deles ao primeiro secretário de Estado de Sua Majestade e ao ilustre conselho privado. Esse patriota seria apresentado ao tribunal. Sua conduta e sua atitude eram sublimes. Fora amigo do prisioneiro, mas, tendo em certo dia auspicioso e maldito ao mesmo tempo percebido a infâmia dele, decidira-se a imolar no sagrado altar da nação o traidor a que já não podia estimar. Se, a exemplo da Grécia e da Roma antigas, se erigissem estátuas na Inglaterra aos benfeitores da pátria, esse cidadão impoluto certamente teria a sua. A virtude, como proclamam os poetas em estrofes que os jurados tinham, sem dúvida palavra por palavra na ponta da língua. Nesse passo, a expressão contrita dos jurados deixou patente que nada sabiam das estrofes em questão. Era contagiosa. E muito particularmente, a virtude conhecida como patriotismo ou amor da pátria. O exemplo sublime da testemunha da coroa, virtuosa e irrepreensível, que o orador se honrava em citar, mesmo cônscio de sua própria indignidade e inadequação, fora levado ao conhecimento do servo do réu, despertando nele a sagrada determinação de revistar os bolsos e gavetas do patrão e de apoderar-se dos seus papéis. Ele, procurador-geral, estava preparado para ouvir da defesa críticas à conduta desse admirável empregado. Porém, quanto a ele, procurador-geral, preferia-o aos seus próprios irmãos e irmãs e honrava-o mais que a pai ou a mãe. Convidava os jurados a fazer o mesmo.
O testemunho dos 2 homens e as provas por eles recolhidas, que seriam no devido tempo apresentadas ao tribunal, demonstravam a exaustão que o dito prisioneiro tinha em seu poder listas das forças de Sua Majestade, da sua localização e preparativos na terra e no mar, o que não permitia dúvida sobre a transmissão dessas informações a uma potência inimiga. Não fora possível provar que as listas manuscritas tivessem sido redigidas de próprio punho pelo acusado. Mas isso não importava. Na verdade, era até melhor que assim fosse para a acusação. Mostrava a perfídia do réu. A prova remontava a 5 anos e evidenciaria que o prisioneiro já se entregava às mesmas perniciosas missões várias semanas antes do primeiro encontro entre os soldados britânicos e os coloniais. Por todas essas razões, o júri, sendo leal, como muito bem o sabia, e responsável, como os próprios jurados sabiam, teria de declarar o réu culpado e condená-lo à morte, quer isso lhe custasse ou não. De outro modo, jamais poderiam dormir sossegados, nem suas mulheres nem seus filhos jamais teriam repouso. Em suma, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos jamais poderiam pensar em pôr a cabeça para dormir num travesseiro, se a do prisioneiro não fosse cortada fora. Essa cabeça, o senhor procurador-geral a pedia a eles para concluir. Em nome de tudo isso, o que lhes viesse à mente como sagrado, com fé na sua garantia solene de que já considerava o réu como morto e aniquilado. Quando o procurador-geral se calou, houve um grande vozerio no tribunal, como se um enorme enxame de moscas azuis se tivesse posto a esvoaçar em torno da cabeça do acusado, em antecipação da carniça em que estaria logo convertido. Quando o murmúrio se aplacou, o irrepreensível patriota fez sua aparição no banco das testemunhas. Então, o advogado da coroa, seguindo na esteira do seu chefe, interrogou o patriota, um tal John Barsad. A história dessa alma imaculada conformava-se inteiramente ao que dela fora dito pelo procurador-geral. Se a descrição pecava, era por excesso de exatidão. Aliviado do peso que tinha no peito, ele retiraria modestamente se o cavalheiro de peruca, cercado de papéis, sentado não muito longe do Sr. Lorry, não lhe tivesse pedido que respondesse a algumas perguntas. O cavalheiro de peruca, sentado em frente ao Sr. Lorry e que se obstinava em fixar o teto. Fora ele pessoalmente um espião? Não. A testemunha repelia a baixa insinuação. De que vivia? De rendas. Onde tinha bens? Não se lembrava direito. E em que consistiam tais bens? Não era da conta de ninguém. Eram bens de família? Sim. De quem herdara? De um parente longe. Muito longe? Sim. Estivera jamais presa a testemunha? Certamente que não. Nem mesmo em prisão por dívida. A testemunha não via que relação isso podia ter com o caso. O advogado insistiu. Nem mesmo em prisão por dívida? Vamos, diga. Sim, estivera. Quantas vezes? 2 ou 3 vezes. E não 5 ou 6? Podia ser. Profissão. Cavalheiro? Teria levado pontapés algum dia? Talvez. Muitas vezes? Não. Fora alguma vez chutado a escada abaixo por alguém? Certamente que não. Recebera certa feita um pontapé no alto de uma escadaria, mas rolara por si mesmo. Por ter trapaceado num jogo de dados? O bêbado que o chutara tinha dito isso, mas era mentira dele. Estava pronto para jurar? Positivamente. Não fora jamais trapaceiro de profissão? Jamais.
Jogador ou profissional? Não mais que outros cavalheiros. Alguma vez pedira dinheiro emprestado ao prisioneiro? Sim. Pagar a dívida? Não. Seu conhecimento como prisioneiro não era, na verdade, superficial, uma intimidade imposta em diligências, albergues e vapores? Não. Vira de fato as listas em poder do prisioneiro? Com certeza. Sabia mais sobre as listas? Não. Não as teria fornecido ele mesmo? Não. Esperava ser pago pelo depoimento? Não. Não estaria a soldo do governo como agente provocador? Oh, Deus, não. Ou como qualquer outra coisa? Também não. Sob juramento? Quantas vezes o advogado quisesse. Não tinha, então, outro motivo para fazer o que fez afora o patriotismo? Nenhum, absolutamente. O virtuoso valete Roger Clay prestou juramento em seguida e depôs com espantosa rapidez. Estivera a serviço do prisioneiro de boa-fé e com toda a simplicidade havia 4 anos. No vapor de Calais, perguntara ao prisioneiro se não precisaria de um criado jeitoso, e o prisioneiro o contratara. Não pedira ao prisioneiro que o contratasse como um ato de caridade. Nunca pensara em tal coisa. Começou a desconfiar do prisioneiro e a mantê-lo em observação logo depois. Ao arranjar as roupas dele por ocasião das viagens que faziam juntos, vira as tais listas nos bolsos dele inúmeras vezes. As que estavam nos autos, ele havia tirado de gavetas da escrivaninha do prisioneiro. Não fora ele mesmo que as pusera lá. Vira o prisioneiro mostrar listas idênticas a franceses em Calais e em Boulogne. Como amava o seu país, não pôde suportar aquilo e fez a denúncia. Jamais se suspeitou dele com respeito ao furto de um bule de chá de prata. Fora caluniado, sim, por causa de um pote de mostarda, mas esse não era de prata maciça, como ficou provado. Conhecia a testemunha que o precedera havia 8 anos. Mas isso era uma simples coincidência. Não diria que fosse particularmente curiosa. A maior parte das coincidências são curiosas. Não achava também que o fato de ter no patriotismo seu único motivo fosse outra coincidência curiosa. Era apenas um inglês leal ao seu país. Esperava que houvesse muitos da sua marca. As moscas azuis voejaram de novo, enchendo a sala com seu burburinho. O procurador-geral chamou então o Sr. Jarvis Lorry. Sr. Jarvis Lorry, trabalha no Banco Tellson? Sim. Numa certa noite de sexta-feira, em novembro de 1775, o senhor fez uma viagem de negócios entre Londres e Dover pela diligência do correio? Sim. Havia outros passageiros na diligência? 2. Desembarcaram na estrada durante a noite? Sim. Sr. Lorry, olhe para o prisioneiro. Era ele um dos passageiros? Não posso afirmar com certeza. Não se parece, pelo menos, como algum de seus companheiros de viagem? Todos 2 estavam de tal modo embuçados, a noite era tão escura e mantivemos os 3 tal reserva que não ouso afirmar sequer isso. Sr. Lorry, olhe de novo para o prisioneiro. Procure figurá-lo tão embrulhado em mantas como os 2 viajantes daquela noite. Vê alguma coisa no seu porte ou estatura que torne impossível ser ele um dos 2? Não. O senhor está disposto a jurar que ele não era um dos 2? Não. Então, pelo menos concede que poderia ser. Sim. Salvo uma coisa. Lembro-me que de ambos tinham medo de salteadores, como eu também. E o prisioneiro não tem arte morato.
O senhor já terá visto alguém fingir medo? Certamente que sim. Sr. Lorry, olhe para o prisioneiro. Está seguro de tê-lo visto antes? Seguríssimo. Quando? Quando voltava da França alguns dias depois, em Calais, o prisioneiro embarcou e fez a travessia comigo. A que horas ele subiu a bordo? Pouco depois da meia-noite. No meio da noite, então. Foi ele o único passageiro a embarcar nessa hora insólita? Aconteceu que foi efetivamente o único. Não importa esse aconteceu, Sr. Lorry. Foi ele ou não o único passageiro a embarcar no meio da noite? Foi. O senhor viajava sozinho, Sr. Lorry, ou em companhia de alguém? Tinha 2 companheiros, um cavalheiro e uma dama. Eles estão presentes. Estão presentes. O senhor conversou com o prisioneiro? Muito pouco. O tempo era tempestuoso, a travessia foi longa e penosa, e eu me deixei ficar deitado num sofá quase que de uma margem à outra. Senhorita Manette. A moça, que fora alvo de todos os olhares pouco antes, e para a qual todos se voltavam de novo agora, levantou-se, mas ficou onde estava. O pai levantou-se com ela, sempre com o braço da filha passado no seu. Senhorita Manette, queira olhar para o prisioneiro. Ser confrontado por tal compaixão, com tal mocidade e beleza, era para o acusado mais penoso que enfrentar a multidão. Assim apartado dela como estava e, como que à beira da própria sepultura, nem a curiosidade agressiva do público pôde impedir que ele se perturbasse. Com a mão direita, dividiu as ervas que tinha à sua frente em imaginários canteiros de flores no jardim. E os esforços que fez para controlar e normalizar a respiração puseram-lhe a tremer os lábios, que ficaram sem cor. Todo o sangue afluiu ao coração. Era audível na sala o zumbido das grandes moscas. Senhorita Manette, lembra-se de ter visto o prisioneiro antes? Sim, meritíssimo. Onde? A bordo do mencionado vapor e nas mesmas circunstâncias já referidas. A senhora é a dama a qual a testemunha anterior fez menção? Desgraçadamente, sim. O tom de piedade da sua voz foi coberto pela voz menos musical do juiz, que disse com alguma severidade. Limite-se a responder às perguntas que lhe são feitas, sem acrescentar-lhes comentários. Repito. Teve ocasião de conversar com o acusado durante a travessia do canal? Sim, senhor. Rememore a conversação. Em meio ao mais profundo silêncio, ela começou com voz fraca. Quando o cavalheiro subiu a bordo... Fala do prisioneiro? Disse o juiz franzindo o senho. Sim, senhor. Diga então, prisioneiro. Quando o prisioneiro subiu a bordo, logo se deu conta do estado de fadiga do meu pai. E ela voltou os olhos carinhosamente para o ancião ao seu lado, cuja debilidade era extrema. Meu pai estava tão doente que tive medo de levá-lo para a cabine e preparei um leito para ele ao ar livre, no chão do convés junto à escada. E fiquei sentada no chão para tomar conta dele. Nós 4 éramos os únicos passageiros naquela noite. O prisioneiro teve a bondade de mostrar-me como abrigar meu pai melhor do que eu fizera contra o frio. Na minha ignorância, eu não tinha ideia da direção dos ventos depois que nós fizemos ao largo. Ele executou tudo por mim, demonstrando a maior atenção e cuidado com o meu pai, e estou segura de que era sincero. Foi assim que nos pusemos a conversar. Permita-me uma interrupção. O prisioneiro estava só ao embarcar? Não. Quantas pessoas o acompanhavam? 2 senhores franceses.
Conversaram? Sim, até a hora em que os franceses tiveram de voltar ao seu escalé. Houve algum manuseio de papéis entre eles? De papéis que pudessem ser essas listas? Tinham papéis nas mãos, mas não sei que espécie de papéis. Eram como estes, na forma e no tamanho? É possível, mas, na verdade, nada sei, embora conversassem perto de mim. Estavam no topo da escada que leva às cabines para disporem da luz da lâmpada que nelas pende do teto. Mas era lâmpada muito fraca, falavam em voz baixa. Não ouvi o que diziam, apenas vi que lidavam com papéis. Agora quanto à conversa com o prisioneiro, senhorita Manette. O prisioneiro foi tão aberto comigo por causa, provavelmente, da minha situação, quanto havia sido gentil e prestativo com meu pai. Desejaria, concluiu rebentando em soluços, não estar a pagar-lhe a bondade fazendo-lhe mal aqui hoje. Zumbido de moscas. Senhorita Manette, se o prisioneiro não compreender perfeitamente que a senhora apenas dá o testemunho que tem o dever de dar, a obrigação de dar, que não pode deixar de dar mesmo a contragosto, ele será a única pessoa presente nessas condições. Queira prosseguir. Ele me disse que viajava a negócios de natureza delicada e comprometedora, passível de causar dificuldades a terceiros, e por isso viajava com o nome suposto. Disse que esse negócio o levara havia poucos dias à França, e que no futuro talvez se visse obrigado a andar entre França e Inglaterra por muito tempo. Falou da América, senhorita Manette. Seja explícita e minuciosa. Ele tentou explicar-me como começar a questão. Disse-me que, tanto quanto sabia, a posição inglesa era tola e errônea. Acrescentou, brincando, que talvez George Washington viesse a ter tão grande nome na história quanto George III, mas não disse isso a sério. Disse-o rindo para passar o tempo. Qualquer expressão mais marcante na fisionomia de um grande ator que faz uma cena crucial é inconscientemente imitada por todos os espectadores que têm os olhos nele. A fronte da moça tinha rugas de angústia mortal, mas também de determinação, todo o tempo em que prestou depoimento. Quando fazia uma pausa para que o juiz tivesse tempo de escrever o que havia dito, via-se o efeito das suas palavras sobre os advogados de acusação e de defesa. A mesma expressão se lia no rosto dos espectadores em toda a sala. A tal ponto que a maioria das testas ali presentes eram como espelhos que refletissem a da testemunha, quando o juiz levantou os olhos do papel ao ouvir a inominável heresia a respeito de George Washington. O senhor procurador-geral indicou então ao senhor juiz que seria necessário interrogar em seguida, por simples formalidade que fosse, o pai da jovem testemunha, ou Dr. Manette, que foi chamado. Dr. Manette, queira olhar para o prisioneiro. Já o viu antes? Sim, uma vez. Quando ele me veio ver em Londres. Há 3 anos ou 3 anos e meio. Pode identificá-lo como o seu companheiro de viagem no barco ou relatar-nos a conversa que ele teve com sua filha? Não, senhor. Nem uma coisa nem outra. Tem alguma razão particular para ser assim, incapaz de responder as perguntas? Sim, disse o velho num sopro. O senhor teve o infortúnio de sofrer um longo termo de prisão no seu país natal, sem processo e até sem acusação, Dr. Manette? O velho respondeu. Muito longo, num tom que comoveu todos os espectadores. O senhor acabava de ser libertado na época dessa viagem? Foi o que me disseram. O senhor não se lembra? Não. Minha mente é um espaço em branco desde a época que não sei precisar, em que me ocupei no cativeiro a fazer sapatos até o momento em que me encontrei em Londres na companhia da minha querida filha. Ela já me era familiar quando um Deus misericordioso restaurou as minhas faculdades. Mas sou incapaz de dizer como isso ocorreu,
Não tenho qualquer lembrança do processo. O procurador-geral deu-se por satisfeito e sentou-se. Pai e filha fizeram o mesmo. Um incidente dos mais singulares produziu-se naquela altura, no caso. A justiça tinha a intenção de provar que o prisioneiro viajara na diligência de Dover naquela noite, de sexta-feira do mês de novembro, 5 anos atrás, com um cúmplice, que descera durante a noite com o intuito de despistamento num lugar onde não permaneceu, mas do qual voltou cerca de 12 milhas aproximadamente, até uma guarnição e estaleiro onde colheu informações. Uma testemunha foi chamada para identificá-lo como o homem que estava abancado numa mesa do bar do hotel da dita cidade portuária e fortificada, exatamente na hora indicada a esperar por outra pessoa. O advogado de defesa interrogava a testemunha sem grandes resultados. Apenas obtivera dela a admissão de que jamais vira o prisioneiro antes. Mas naquela altura, o cavalheiro de peruca que até então contemplara meditativamente o teto da sala, rabiscou uma palavra ou duas num pedaço de papel, amassou-o até fazer uma bola e lançou-a para o causídico. Abrindo-o no primeiro intervalo, o advogado olhou o acusado com a maior atenção e curiosidade. O senhor tem certeza de que se tratava do prisioneiro? A testemunha tinha certeza. Jamais viu alguém parecido com o prisioneiro? Não tão parecido que pudesse tomar um pelo outro. Pois olhe então para aquele meu douto colega ali. E apontou o homem que lhe lançara o papel. E olhe de novo para o prisioneiro. O que me diz? Não são parecidíssimos um com o outro? Descontada a aparência descuidada e negligente do meu douto colega, descuidada e negligente para não dizer dissoluta, eles se pareciam suficientemente um com o outro para surpreender não só a testemunha, mas todos os presentes, quando foram assim comparados um com o outro. Com a relutante permissão do meritíssimo juiz, meu douto colega retirou por um momento a sua peruca e a semelhança ficou ainda mais extraordinária. O juiz indagou do Sr. Stryver, o advogado de defesa, se era a intenção dele processar o Sr. Carton. Era esse o nome do meu douto colega? Por traição. O Sr. Stryver tranquilizou o juiz. Tinha apenas querido perguntar à testemunha se o que acontecera uma vez não poderia acontecer de novo. Se não veria abalada a sua segurança, se essa prova das consequências da precipitação lhe fosse apresentada antes. E outras coisas do mesmo gênero, com o objetivo final de reduzir a testemunha a pedaços como se fora uma tigela, isso à parte, no caso, a cacos inúteis. O Sr. Cruncher, que acompanhava o interrogatório esfregando os dedos, já conseguira limpá-los da maior parte da ferrugem. Tinha agora de aguardar que o Sr. Stryver acabasse de provar o caso do prisioneiro no júri, como se fora um terno feito sob medida. Mostrar-lhes que o pretendido patriota Barsad era um espião mercenário e um traidor, um cínico traficante de sangue humano e um dos maiores celerados da superfície da terra desde aquele maldito Judas, do qual era o retrato escarrado. Que o virtuoso criado Clay era seu amigo e cúmplice e digno de ser ambas as coisas. E como os olhos vigilantes dessa dupla de falsários e perjuros descobriram no acusado uma vítima em potencial. Pois, sendo ele de origem francesa e tendo negócios de família a tratar na França, fazia frequentes travessias no canal, embora por consideração e afeto para com os seus, ele se recusasse teimosamente a divulgar a natureza dos ditos negócios, mesmo com risco de vida. A evidência arrancada a saca-rolhas da nobre donzela, cuja angústia todos haviam testemunhado naquela sala, não importava em grande coisa. Reduzia-se mesmo a rigor a uma simples troca de inocentes gentilezas e galanterias, esperável num encontro como aquele entre um rapaz de sociedade e uma jovem de boa família. Com exceção da referência a George Washington, essa de todo extravagante e impossível de ser considerada a outra luz que não a de uma monstruosa brincadeira. E, como seria fraqueza do governo não se aproveitar da ocasião para ganhar popularidade, com a exploração das mais baixas antipatias nacionais e dos mais vis temores do povo,
O senhor procurador-geral procurara tirar do incidente o maior partido possível. Não obstante tudo isso, o caso não tinha qualquer base, salvo o caráter desprezível e infame da prova, que não raro desfigurara casos como esse, e abunda nos anais dos julgamentos sobre a segurança do Estado no país. Nesse momento, o juiz interrompeu-o com uma cara comprida, como se o que ele estivera a dizer não fosse verdadeiro, e declarou que não poderia ocupar aquela cadeira e ouvir impassível alusões desse tipo. O Sr. Stryver chamou então suas poucas testemunhas e o Sr. Cruncher teve de ouvir o procurador-geral virar do avesso o terno que o Sr. Stryver tinha alinhavado, mostrando como Barsad e Cly eram até 100 vezes mais virtuosos do que ele pensara e o prisioneiro 100 vezes mais perversos. Por fim, o próprio juiz ficou a mexer com o terno, ora pelo direito, ora pelo avesso, porém sempre e decididamente a dar-lhe forma para com ele enterrar o prisioneiro. E o júri se pôs a deliberar, e de novo encheu a sala ao mesmo zum-zum de um milheiro de moscas das grandes. O Sr. Carton, que por tanto tempo fitara o teto do tribunal, não mudou de lugar nem de atitude, em meio à excitação. Enquanto seu douto colega, o Sr. Stryver, reunindo os seus papéis, trocava palavras em voz baixa com os vizinhos, olhando de tempos em tempos ansiosamente para onde o júri discutia, enquanto os espectadores se deslocavam e se reagrupavam outra vez, enquanto o meritíssimo em pessoa se erguia da sua cadeira e andava de um lado para o outro pausadamente, na plataforma, acompanhado pela suspeita geral de se achar num estado de agitação febril, o Sr. Carton, e só ele, permanecia reclinado no assento, com a toga rasgada um tanto solta no corpo, a peruca um tanto de viés, como se a tivesse deixado ficar tal qual lhe caíra na cabeça, depois de removida para um golpe de teatro da comparação com o prisioneiro, mas as mãos nos bolsos e os olhos no teto, como desde o começo da audiência. Uma certa desenvoltura na atitude dava-lhe um ar equívoco e diminuía a sua semelhança com o acusado, antes tida por extrema, tanto quanto a sua seriedade anterior contribuíra para acentuá-la. De modo que a maior parte dos espectadores, observando, perguntava-se agora e perguntavam uns aos outros como fora possível achar os dois parecidos. O Sr. Cruncher fez exatamente essa observação ao vizinho mais próximo e acrescentou: aposto meio guinéu como esse francês não consegue calças com frequência. Não tem ar de conseguir, não é mesmo? E, todavia, o Sr. Carton observava muito mais do que se diria olhando. Quando, por exemplo, a senhorita Manette deixou pender a cabeça para o peito do pai, ele foi o primeiro a percebê-lo e a dizer em voz alta: Meirinho, cuide da moça. Não vê que ela pode cair? Ajude o pai a retirá-la da sala. Houve grande consideração por ela quando foi levada e muita simpatia pelo pai. Fora visivelmente muito penoso para ele evocar os dias do seu cativeiro. Mostrava grande agitação interior quando interrogado e depois um ar meditativo e sombrio que o fazia parecer ainda mais velho, envolveu-o como que numa nuvem pesada e escura. Quando saiu, os membros do júri que tinham feito uma pausa nas suas deliberações para acompanhá-lo com o olhar, mantiveram-se através do seu porta-voz. Não chegavam a um acordo e queriam retirar-se. O meritíssimo, talvez com George Washington em mente, demonstrou alguma surpresa, mas concordou em que se recolhessem para deliberar melhor, sob escolta naturalmente. E ele próprio se recolheu à sua câmara. O julgamento durara o dia inteiro e as lâmpadas da sala eram agora acesas. Começou a correr o rumor de que os jurados não voltariam tão cedo e os espectadores saíram para beber ou comer alguma coisa. Quanto ao prisioneiro, foi levado para o fundo da sala e lá ficou sentado. O Sr. Lorry, que saíra quando a moça e seu pai saíram, reapareceu e fez sinal a Jerry. Este não teve dificuldade com a sala esvaziada de reunir-se a ele. Jerry, se quiser sair para tomar alguma coisa, vá. Mas fique atento. Ouvirá quando o júri vier de volta. Não se atrase um minuto, pois quero que leve o veredito ao banco.
Você é o mensageiro mais rápido que conheço e estará em Temple Bar muito antes de mim. A testa de Jerry era estreita, mas sempre havia nela espaço bastante para que ele a tocasse com a mão em sinal de respeito. Foi o que fez, acatando a ordem. Depois embolsou o xelim de que tinha vindo acompanhada. Nesse momento, o Sr. Carton aproximou-se e pôs a mão no braço do Sr. Lorry. Como vai a moça? Está muito aflita, mas o pai a conforta e ela já se sente melhor pelo fato de ter saído da sala. Vou dar essa notícia ao prisioneiro. Não fica bem para um respeitável banqueiro como o senhor falar com ele em público. O Sr. Lorry corou vivamente, pois estivera debatendo justamente esse ponto consigo mesmo, e o Sr. Carton se afastou. Como a saída ficava no mesmo lado, Jerry seguiu atrás dele, todo ouvidos, olhos e cabelo espetado. Sr. Darnay, o prisioneiro acercou-se logo. Estará naturalmente ansioso por notícias da senhorita Manette. Ela vai bem. O pior já passou. Lamento muito ter sido a causa de tudo. Poderia dizer-lhe isso por mim e dar-lhe conta do meu vivo reconhecimento? Sim. Posso e vou fazê-lo se é o que pede. As maneiras do Sr. Carton eram tão indiferentes que chegavam quase à insolência. Apoiado na barra do tribunal, dava a meio as costas ao acusado. Sim, peço. Aceite os meus agradecimentos. O que espera, Sr. Darnay? Perguntou o Sr. Carton ainda mais de costas para o outro. O pior. Faz bem. O pior é o mais provável. Mas o fato de se retirarem para deliberarem lhe é favorável. Como não podia obstruir o caminho por mais tempo, Jerry não ouviu o resto. Deixou os dois homens tão parecidos fisicamente, tão diversos nos modos, de pé um ao lado do outro, refletidos ambos pelo espelho pendurado acima deles. 1 hora escoou penosamente. 1h30. Nos estreitos corredores cheios de gente, a multidão impacientava-se, embora revigorada por tortas de carneiro e cerveja. O rouco mensageiro, mal sentado num banco depois dessa refeição, caíra numa espécie de estupor, quando o vozerio e o tumulto de uma vaga humana que se lançava para as escadas arrastaram-no também para cima. Jerry! Jerry! Já o Sr. Lorry gritava da porta quando ele apareceu. Aqui, senhor. É uma guerra para entrar, mas aqui estou. O Sr. Lorry passou-lhe um papel por cima da cabeça dos circunstantes. Depressa! Você tem o papel? Sim, tenho. Rabiscadas pressas no papel havia uma única palavra. Absolvido. Se fosse como da outra vez. Chamado de volta à vida, resmungou Jerry. Eu saberia o que o senhor quer dizer agora. Não teve tempo de dizer mais nada nem de pensar até que se viu longe do Old Bailey, pois a massa de povo precipitou-se para fora do tribunal com tal violência que ele foi quase levantado no ar. E um imenso burburinho encheu a rua, como se as grandes moscas varejeiras, desapontadas na sua expectativa, se dispersassem em busca de outra carniça. Capítulo 4. Congratulações. Enquanto os últimos sedimentos daquele grande cozido humano que fervera ali o dia todo escorriam para fora dos corredores mal iluminados do tribunal, o Dr. Manette, Lucy Manette, sua filha, o Sr. Lorry, o advogado de defesa e seu colega Sr. Streever se reuniam em torno do Sr. Charles Darnay, recém-libertado, para congratulá-lo por haver escapado à morte. Mesmo a uma luz mais clara, teria sido difícil reconhecer no Dr. Manette, com suas feições de intelectual e seu porte de aristocrata, o sapateiro da mansarda parisiense. E, todavia, ninguém que o olhasse 2 vezes deixava de olhá-lo de novo, mesmo sem ouvir-lhe a voz surda de cadência merencória ou de perceber a nuvem passageira que lhe toldava de repente os traços, sem razão aparente, dando-lhe um ar distraído. Por vezes, a causa era externa e qualquer referência à sua longa provação,
como durante a audiência, evocava-lhe das profundezas da alma essa tristeza. Mas era da natureza dela aflorar por si mesma e escurecer-lhe a fisionomia de maneira tão incompreensível para os que ignoravam a sua história, como se tivessem visto, num dia de sol de verão, projetar-se no chão a sombra da Bastilha, embora a fortaleza estivesse a 300 milhas de distância. Só a filha tinha o condão de afastar da sua mente esse véu tenebroso. Era ela o fio de ouro que o ligava a um passado anterior à sua miséria e ao presente que sucedera a essa miséria. E o som da voz da moça, a luz do seu rosto, o toque da sua mão provocavam quase sempre o mais benéfico efeito sobre ele. Não sempre, pois ela mesma se lembrava de ocasiões em que esse poder se mostrara ineficaz. Eram, no entanto, raras, e ela queria crer que não se repetiriam. O Sr. Darnay beijara-lhe a mão com fervor e reconhecimento. Voltara-se depois para o Sr. Stryver, a quem também agradecera calorosamente. O Sr. Stryver, homem de seus 30 anos, mas com aparência de 20 anos mais velho, era rubicundo, fornido e verboso. Falava alto, tinha maneiras bruscas e abria caminho às cotoveladas, moral e fisicamente, em qualquer sociedade ou conversação o que era sinal de sucesso na vida. Ostentava ainda toga e peruca e, postando-se em face do seu último cliente, conseguiu excluir do grupo o inocente Sr. Lorry. Muito me alegro por vê-lo tirado da enrascada com honra, Sr. Darnay, disse. Era uma infâmia, uma verdadeira infâmia, mas que, por isso mesmo, tinha toda a probabilidade de vingar. Fico-lhe agradecido por toda a vida, pois é a própria vida que lhe devo, disse o ex-réu, sacudindo-lhe a mão. Fiz o melhor que pude pelo senhor, Sr. Darnay, mas não creio que tenha feito mais do que outro advogado faria. O cliente tinha a obrigação de responder. Fez muito mais. Foi, todavia, o Sr. Lorry quem o disse, mas para entrar outra vez na roda. Ah, o senhor acha? Disse o Sr. Stryver. Bem, afinal assistiu a tudo desde o começo, e entende do riscado. O senhor é um homem de negócios. E, como tal, replicou o Sr. Lorry, que um golpe de espádua do eminente causídico reintroduzira no grupo depois de havê-lo excluído dele, antes da mesma maneira. E, como tal, apelo para o Dr. Manette para que encerre essa reunião e nos mande a todos para casa. A senhorita Lucy não está passando bem. O Sr. Darnay teve um dia terrível e estamos todos exaustos. Fale por si, Sr. Lorry, disse Stryver. No que me diz respeito, tenho ainda uma noite de trabalho pela frente. Fale apenas por si. Falo por mim e pelo Sr. Darnay, e pela senhorita Lucy. Diga, senhorita Lucy, acha que posso falar por todos? Fez a pergunta diretamente à moça, mas com um olhar para o pai dela, cuja fisionomia se fechara. Fitava o Sr. Darnay de maneira curiosa, com uma expressão de crescente aversão e desconfiança, em que havia também uma ponta de medo. Com essa expressão afivelada no rosto, parecia ter de novo a mente perdida em divagações. Pai, disse Lucy, pousando a mão de leve na sua. Ele repeliu devagar as sombras que o envolviam e voltou-se para a conversa. Vamos para casa, pai. Com um fundo suspiro, ele respondeu. Sim. Os amigos do acusado absolvido se tinham, àquela altura, dispersado sob a impressão de que ele mesmo sugerira, de que não seria solto àquela hora. As luzes já estavam quase todas apagadas nos corredores. Os portões de ferro estavam sendo fechados com fragor para a noite, e o lúgubre local ficaria deserto até o dia seguinte, quando o fascínio da forca, de pelourinho, do poste de açoites e do ferro em brasa de novo o povoaria. Entre seu pai e o Sr. Darnay, Lucy Manette saiu para a rua. Uma sege de aluguel foi chamada e pai e filha partiram nela. O Sr. Stryver deixara-os no corredor para dirigir-se à antecâmara que servia de vestiário.
Um outro personagem que não se juntara ao grupo nem trocara uma palavra com qualquer dos circunstantes, mas que estivera todo o tempo apoiado à parede, onde a sombra era mais densa, seguira-o silenciosamente de longe até que o coche se afastou. Avançou então para onde o Sr. Lorry e o Sr. Darnay se encontravam na calçada. Muito bem, Sr. Lorry. Os homens de negócios podem agora ser vistos com o Sr. Darnay? Ninguém fizera alusão ao papel do Sr. Carton nos acontecimentos do dia. Ninguém tomara conhecimento desse papel. Ele estava agora sem a sua toga, o que em nada lhe melhorava a aparência. Se o senhor soubesse que conflito se estabelece na cabeça de um homem de negócios, quando dividido entre a bondade natural e a necessidade de guardar as aparências, certamente acharia isso divertido, Sr. Darnay. O Sr. Lorry ficou vermelho e retrucou com algum calor. O senhor já mencionou isso antes. Nós, homens de negócios que servimos uma casa, não somos donos do nosso nariz. Temos de pensar mais na casa que em nós mesmos. Mas eu sei, respondeu o Sr. Carton com indiferença. Não se abespinhe, Sr. Lorry. O senhor faz como os outros. Faz melhor, não tenho dúvida. A rigor, prosseguiu o Sr. Lorry sem fazer caso dessa resposta. Não sei o que tem a ver com isso. Se me permite a liberdade, por ser eu muito mais velho que o senhor, não acho que seja da sua conta. Não é da minha conta. Não tenho negócios. Disse o Sr. Carton. Pois é uma pena. Também acho. Se os tivesse, concluiu o Sr. Lorry, talvez se ocupasse deles. Deus meu? Não, disse o Sr. Carton. Muito bem, exclamou o Sr. Lorry, irritado com o descaso do outro. Os negócios são coisa excelente e coisa muito respeitável também, se quer saber. E se os negócios impõem suas reservas, suas peias, o Sr. Darnay, como um cavalheiro, saberá, na sua generosidade, compreender a minha posição e dar o desconto que as circunstâncias impõem. Boa noite e passar bem, Sr. Darnay. Que Deus o guarde. Se ele o preservou neste dia, deve ter sido para uma vida feliz e próspera. Cadeirinha. Talvez um pouco zangado consigo mesmo e com o advogado, o Sr. Lorry subiu a cadeira e foi carregado em direção ao Banco Telson. Carton, que recendia a vinho do Porto e não parecia lá muito sóbrio, riu-se. Depois virou-se para Darnay. Estranho acaso esse que nos reúne, o senhor e eu. Não lhe parece curioso estar aqui, nesta rua sozinho com seu sósia? Eu ainda não me acostumei a fazer parte deste mundo outra vez. Não me admira. Não faz tanto tempo assim que estava bem adiantado no caminho do outro. Fala com voz tão fraca? Começo a sentir-me fraco. Então, por que diabo não ceiar? Eu jantei, enquanto aqueles beldroegas discutiam a que mundo você deveria pertencer, a este ou a algum outro. Mas permita que lhe mostre a taberna mais próxima em que se come bem. E passando o braço pelo de Charles Darnay, Carton desceu Ludgate Hill com ele até a Fleet Street, onde entraram por uma passagem coberta numa taberna. Ali instalaram-se num salãozinho particular, onde o prisioneiro logo se pôs a restaurar as forças, com uma refeição singela e um bom vinho, enquanto Carton, sentado em face dele com uma garrafa de porto ao alcance da mão, tinha a mesma expressão um tanto insolente de sempre. Já se sente de novo membro do reino terrestre, Sr. Darnay? Embora muito confuso ainda em matéria de tempo e de lugar, começo a senti-lo. Deve ser uma satisfação imensa, disse-o com amargor. E logo encheu de novo o copo que era grande. Quanto a mim, não tenho maior desejo do que esquecer que a ele pertenço. Ele nada tem a oferecer-me, exceto vinho como este. Eu, por meu lado, nada posso dar-lhe, de modo que, nesse particular, temos algo em comum.
Na verdade, inclino-me a pensar que não temos muito mais em comum, o senhor e eu. Perturbado ainda pelas emoções do dia e sentindo como um pesadelo o fato de estar ali com aquele duplo de si mesmo, em forma mais grosseira, Charles Darnay não achou prontamente palavras para responder, e então calou. Agora que comeu, disse Carton por fim. Por que não propõe uma saúde? Isso mesmo, um brinde. Que saúde? Que brinde? Mas se o tem na ponta da língua, deve ter, juraria que tem. A senhorita Manette, então. A senhorita Manette. Olhando seu companheiro nos olhos enquanto bebia o brinde, Carton lançou o copo vazio por cima do ombro contra a parede, onde ele se partiu em 1000 pedaços. E logo pediu outro ao garçom. É uma bela moça para entregar a uma carruagem no escuro, Sr. Darnay, disse, enchendo de novo o copo de vinho do Porto. Sim lacônico e um franzir de sobrolhos foram a sua resposta. É uma bela moça para se apiedar por alguém, chorar por alguém. Como se sente como objeto de uma tal ternura? Vale a pena ser julgado por traição só para receber a homenagem dessa simpatia e compaixão? Hein, Sr. Darnay? Darnay de novo não respondeu. Ficou encantada com o recado que lhe mandou quando eu o dei a ela. Não que o demonstrasse, mas suponho que tenha ficado. A alusão serviu muito a propósito para recordar a Darnay que o desagradável companheiro ajudara-o espontaneamente a safar-se das aperturas daquele dia. Torceu a conversa para esse ponto e agradeceu ao outro pelo que fizera. Não desejo nem mereço gratidão alguma, foi a negligente resposta do outro. Era coisa fácil em primeiro lugar. Em segundo, não sei por que eu fiz. Permita-me apenas que lhe dirija uma pergunta. Pois não. É pouco pelo muito que lhe devo. Imagina que eu goste do senhor especialmente? Devera, Sr. Carton, disse o outro desconcertado. Não me fiz essa pergunta. Pois faça-a. O senhor agiu como se gostasse, mas não penso que goste. Eu também não penso, mas começo a ter uma alta opinião do seu bom senso. Seja como for, disse Darnay, levantando-se para tocar a campainha. Espero que nada haja nisso que me impeça de pedir a conta, nem de nos despedirmos sem rancor de parte a parte. Nada, absolutamente, disse Carton. Darnay tocou. O senhor pretende pagar toda a conta? Perguntou Carton, e como o outro respondesse afirmativamente. Então, garçom, traga-me uma segunda garrafa desse mesmo vinho e venha acordar-me às 10. Paga a conta. Charles Darnay levantou-se e desejou boa noite a Carton. Sem fazer voto semelhante, Carton também se levantou e disse com um grão de ameaça na atitude. Uma última palavra, Sr. Darnay. Pensa que estou bêbado? Penso que andou bebendo. Pensa? O senhor sabe que andei bebendo. Se é o que deseja que diga? Sim, sei. Pois então precisa saber por quê. Sou uma escrava do trabalho, um fracassado. Não me importo com ninguém no mundo e ninguém se importa comigo. É de lamentar. Poderia tirar melhor partido dos dons que possui. Pode ser que sim, e pode ser que não, Sr. Darnay. E não se envaideça muito com sua cabeça fria. Não sabe o que pode acontecer-lhe. Boa noite. Uma vez sozinho, o estranho indivíduo tomou uma vela, foi até um espelho pendurado na parede e examinou-se minuciosamente nele. Você gosta de fato desse homem? Resmungou para a própria imagem. Porque gostar de um homem que se parece com a gente quando não se gosta da gente? Ah, diabos confundam você. Como você está mudado? E isso é razão bastante,
Gostar de um homem porque ele mostra o que você foi um dia ou o que poderia ter sido? No lugar dele, você teria sido o alvo daqueles olhos azuis, o objeto da angústia daquele rostinho agitado. Vamos, confesse francamente, você odeia o desgraçado. Dito isso, voltou para o consolo do vinho que bebeu todo em poucos minutos. Depois adormeceu com a cabeça nos braços e os cabelos em desalinho sobre o tampo da mesa. A vela, ao derreter, recobriu-o de um longo sudário de pingos de cera. Capítulo 5. O Chacal. Bebia-se naquele tempo, e a maior parte dos homens bebia brutalmente. Tão grande foi o progresso que o tempo operou em tais hábitos, que o simples relato da quantidade de vinho e ponche que um homem tomava no curso de uma única noite, sem detrimento da sua reputação de cavalheiro, pareceria hoje exagerada e absurda. A ilustrada companhia dos homens da lei certamente não ficava na rabeira em matéria de propensões báquicas. Quanto ao Sr. Stryver, que já abria caminho na profissão como na rua, a cotoveladas, dispondo em pouco tempo de uma ampla e lucrativa clientela, não tinha nada a invejar aos seus confrades nesse particular, não mais do que nos setores igualmente áridos na prática jurídica. Muito estimado no Old Bailey e também no Supremo Tribunal, o Sr. Stryver começara igualmente a podar e limpar os degraus mais baixos da escada que tinha de subir futuramente. O Supremo Tribunal e o Old Bailey estendiam seus braços ao novo favorito, que empurrava agora tudo que estava à frente na direção do Lorde Presidente da Suprema Corte Real de Justiça. De modo que a cara vermelhaça do Sr. Stryver podia ser vista diariamente por cima de um canteiro de perucas brancas, como um gigantesco girassol que se levantasse para a luz no meio de um jardim repleto de flores da mesma espécie, todas luxuriantes. Muitas vezes observara-se no tribunal que, se o Sr. Stryver tinha o verbo eloquente, um mínimo de escrúpulos e réplica pronta e fácil, carecia da faculdade de extrair a essência do caso de uma pilha de documentos, o que é, afinal de contas, a qualidade mais eminente e necessária num advogado. Mas ele fizera progressos nisso. Quanto mais causas tinha, mais parecia empenhado em tirar delas suco e moela. E por mais que ficasse a noite bebendo com Sydney Carton, na manhã seguinte tinha a causa na ponta da língua. Sydney Carton, o mais preguiçoso e o menos promissor dos homens, era grande aliado de Stryver. O que os dois bebiam juntos entre Hilary Thurm e Michaelmas daria para fazer flutuar o navio da Esquadra Real. Stryver jamais tinha uma causa onde quer que fosse que Carton não estivesse por perto, de mãos nos bolsos e olhos fitos nas tábuas do teto. Faziam sempre a mesma ronda de tribunais e sempre achavam um meio de prolongar as suas orgias até a manhã seguinte. Corria que Carton fora visto voltando para casa já dia alto, com o andar furtivo e trôpego de um gato dissoluto. Por fim, já se dizia entre os que se interessavam por essas coisas que, embora Sydney Carton jamais pudesse ser um leão, era um excelente chacal e que, nessa humilde capacidade, prestava a Stryver excelentes serviços. 10 horas, senhor, disse o homem da taberna que ele encarregara de acordá-lo. São 10 horas, senhor. E daí? 10 horas, senhor. O que quer dizer? 10 da noite? Isso mesmo. Vossa honra mandou que o chamasse. Ah, sim. Lembro-me. Muito bem. E depois de um último e vão esforço para dormir de novo, que o garçom combateu atiçando o fogo continuamente por 5 minutos, ele se pôs de pé, enfiou o chapéu na cabeça e saiu. Na rua dirigiu-se para o Temple, curando-se do torpor que sentia, fazendo 2 vezes o mesmo caminho na calçada de King's Bench Walk e Paper Buildings. Só então se dirigiu ao apartamento de Stryver. O empregado de Stryver, que jamais assistia a essas conferências, já fora para casa. Foi o próprio patrão quem abriu a porta. Estava de chinelos, metido num hobby folgado com o pescoço nu para ficar mais à vontade. Os olhos em brasa, pisados,
Tinham dessas olheiras inflamadas, encontradiças em todos os dissolutos da sua classe, do retrato de Jeffreys para baixo e que se podem ver sob os variados disfarces da arte, nos retratos de todas as eras de dissipação. Você está um tanto atrasado, memória, disse Stryver. Não, é a minha hora habitual, com 15 minutos talvez para mais ou para menos. Foram para uma peça em desordem, com as paredes cobertas de livros e o chão juncado de papéis e em cuja lareira ardia um grande fogo. Uma chaleira fervia na sua chapa lateral e, em meio à confusão da papelada, brilhava uma mesa bem guarnecida de vinho, brandy, rum, açúcar e limões. Vejo que tomou sua garrafa, Sidney. 2 esta noite, penso eu. Ceei com o meu constituinte do dia, ou assisti à ceia dele, o que vinha dar no mesmo. Foi uma brilhante ideia sua de levantar aquele ponto sobre a identificação. Quando lhe ocorreu? Isto é, quando percebeu a semelhança? Dei-me conta de que ele era um belo rapaz e que eu teria sido como ele se tivesse tido a sorte. O Sr. Stryver riu até sacudir a sua pança precoce. Você e sua sorte, Sidney. Ao trabalho. Vamos ao trabalho. Taciturno, o chacal afrouxou a roupa, foi até um quarto vizinho e voltou com uma jarra de água fria, uma bacia e uma toalha ou 2. Embebendo as toalhas na água e torcendo-as, ele as enrolou na cabeça como um horroroso turbante. Instalou-se à mesa e anunciou. Agora, estou pronto. Não temos muito a destrinchar esta noite, memória, disse o Sr. Stryver jovialmente mexendo nos seus papéis. Quantos casos? 2. Comecemos pelo pior. Pois aí está. Mãos à obra. O leão se reclinou num sofá junto do aparador das bebidas e o chacal ficou do outro lado abancado à mesa, mas também com as garrafas e os copos ao alcance da mão. Ambos recorreram frequentemente a esse bar, mas cada um à sua maneira. O leão, o mais das vezes, estirado em todo o comprimento e com as mãos metidas no cinto, contemplava as chamas e flertava ocasionalmente com um documento secundário. O chacal, de senho enrugado e expressão atenta, mergulhava com tal concentração na tarefa que seus olhos nem acompanhavam a mão quando ele avançava para o copo. E, muitas vezes, ela tateava por 1 minuto ou mais antes de levá-lo aos lábios. 2 ou 3 vezes o problema em pauta ficou tão enrolado que o chacal julgou imperativo levantar-se e molhar suas toalhas de novo. Dessas peregrinações a jarro e bacia, ele retornava com tais excentricidades, como carapuça que não há palavras capazes de descrevê-las. O seu ar de ansiosa gravidade acentuava-lhe o grotesco. Por fim, o chacal reuniu um copioso repasto para o leão e correu a apresentá-lo. O leão recebeu-o com as devidas cautelas, fez sua escolha no lote e entregou-se a judiciosos comentários com a assistência do chacal. Uma vez tudo degustado, o leão pôs de novo as mãos na cinta e alongou-se de novo para meditar. O chacal fortaleceu-se com uma boa talagada, fez nova aplicação de toalhas molhadas e lançou-se à consideração do segundo cardápio, que foi a seu tempo administrado como o outro ao leão e liquidado apenas quando o relógio batia 3 da manhã. E agora que terminamos, Sidney, faça-nos uma boa tigela de ponche, disse o Sr. Stryver. O chacal tirou as toalhas da cabeça que havia fumegado outra vez. Sacudiu-se, bocejou, tiritou um pouco e obedeceu. Você esteve muito lúcido hoje, Sidney, na questão dessas testemunhas de acusação. Todas as perguntas foram respondidas. Não sou sempre lúcido? Não digo o contrário, mas o que foi que o deixou assim, abespinhado? O ponche é uma boa panaceia. Com um grunhido imprecatório, o chacal de novo obedeceu. O mesmo Sidney Cardon do velho colégio Shrewsbury, disse Stryver, abanando a cabeça como se passasse em revista a vida do seu camarada.
O mesmo Sidney na sua eterna gangorra, 1 minuto no alto e logo embaixo outra vez. Hoje alegre, amanhã deprimido. Ah, respondeu o outro com um suspiro. Sim, o mesmo Sidney com a mesma falta de sorte. Já naquela época eu fazia as lições dos outros e raras vezes a minha. E por quê? Só Deus sabe. É o meu jeito, ou o meu fado. Sentou-se, pôs as mãos nos bolsos e, de pernas estiradas, ficou a contemplar o fogo. Carton, disse o amigo postando-se à frente dele com um ar ameaçador. Era como se a lareira fosse a fornalha onde se temperam os esforços perseverantes, e a única coisa delicada a fazer em benefício do velho Sidney Carton do velho colégio de Shrewsbury fosse dar-lhe um bom empurrão para dentro do fogo. O seu jeito, meu caro, é e sempre foi capenga. Você não tem energia nem constância? Olhe só para mim. Bolas! Replicou Sidney com um riso mais leve e mais bem-humorado. Não me venha agora pregar moral. Como consegui fazer tudo o que fiz, hein? Perguntou Stryver retoricamente. Como é que eu faço o que faço? Em parte porque tem a mim para que o ajude, imagino eu. Mas não vale a pena apostrofar-me nem a atmosfera a esse respeito. O que você quer fazer, faz mesmo. Você sempre esteve na primeira fila e eu sempre fiquei para trás. Eu tinha de ficar na primeira fila, pois não foi nela que nasci? Não presenciei a cerimônia, mas, na minha opinião, nasceu de fato. Disse Carton e riu de novo. Ambos riram. Antes de Shrewsbury, em Shrewsbury e depois de Shrewsbury, continuou ele. Você sempre ocupou o seu lugar e eu ocupei o meu. Mesmo quando fomos companheiros de estudos no Quartier Latin, em Paris, aprendendo francês e direito francês e outras coisas supérfluas e francesas que não nos valeram grande coisa, você sempre chegava a algum lugar e eu nunca chegava a nenhum. Por culpa de quem? Sinceramente, não juraria que não tenha sido por sua culpa. Você estava sempre a forçar a mão, a empurrar os outros com os ombros e com os cotovelos, e de maneira tão escarniçada que a mim só restava fazer corpo mole e fingir de morto. É melancólico. Porém, meu caro, esmiuçar o próprio passado quando o dia vem chegando. Ponha-me num outro trem de pensamento antes que eu me despeça. Muito bem. Pois bebamos a saúde da bela testemunha. Disse Stryver erguendo o copo. Isso o põe numa direção mais simpática? Aparentemente não, pois Carton ficou de novo sombrio. A bela testemunha, resmungou olhando o fundo do copo. Tive a minha dose de testemunhas desde essa manhã. A quem se refere você exatamente? A filha do Dr. Manette, bonita como uma pintura. Ela, bonita? E, porventura, não é? Não. Homem de Deus! A moça foi a sensação do tribunal. Pois o tribunal que se dane. Desde quando o Old Bailey julga alguém rainhas da beleza? A moça não passa de uma boneca de cabelo amarelo. Sabe de uma coisa, Sidney? Disse o Sr. Stryver, fincando nele os olhos penetrantes e passando a mão devagar pelo rosto corado. Eu tive a nítida impressão de que você simpatizava com essa boneca de cabelo de trigo. Pois não foi você a primeira pessoa a se dar conta do que acontecia com ela? Grande coisa! Se uma fêmea, boneca ou não boneca, desmaia a um palmo do meu nariz, não preciso de um óculo de longo alcance para ver o que se passa. Bebo seu brinde, mas nego a beleza da dama. E agora não bebo mais. Vou dormir. Quando seu anfitrião o acompanhou até a porta da rua com uma vela para iluminar os degraus da escada externa, o dia começava a espiar friamente pelas vidraças imundas. Quando Carton saiu, o ar estava frio e parado, o céu baixo e indiferente, o rio negro e impreciso. Todo o cenário era um deserto sem vida.
Volutas de pó rodopiavam aqui e ali, levadas pelo vento matinal, e era como se a areia de um Saara longínquo se tivesse elevado para além do horizonte e enviado suas primeiras lufadas antes de engolir a cidade. Com essa desolação em torno e sem forças na alma, o homem se deixou ficar de pé e incerto por um bom momento. Depois atravessou a esplanada silente e viu na solidão que se estendia à sua frente uma miragem feita de ambição, de honras, renúncias e perseverança. Na cidade mitrífica dessa visão, havia galerias de vidro de onde se debruçavam para ele todos os amores e graças, jardins em que os frutos da árvore da vida amadureciam, fontes de esperança de águas espelhantes. Essa visão durou apenas um momento e esfumou-se. Galgando o mais alto dos quartos num poço de casas escuras, ele caiu pesadamente sem tirar a roupa numa cama descuidada, e logo o travesseiro se molhou de lágrimas inúteis. Triste, muito triste, o sol nasceu, subiu. E nada iluminou de mais confrangido do que aquele homem de boa sensibilidade e bons talentos, mas incapaz de orientá-los e incapaz de governar-se, ajudar-se, prover a própria felicidade, cônscio dessa jaça insanável e resignado a deixar-se roer por ela. Você acabou de ouvir mais um episódio de um audiolivro aqui do canal Lendo Entre Linhas. Esse episódio contou com o apoio de Sônia Maria, Érica Ferrari, Vanessa Lopes e Fernanda Sintra. Se assim como elas, você desejar ser uma apoiadora aqui do canal, basta fazer a sua contribuição através do link listados na descrição do vídeo ou através da chave Pix também listados na descrição do vídeo. A sua contribuição ajuda muito na manutenção e continuidade do canal. E se você gosta desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar me dizendo o que está gostando, as suas impressões e o que está achando dos audiolivros. Um abraço e até o próximo capítulo.